9 coisas para dizer a si mesmo todos os dias. Filosofia estoico. Você já parou para pensar no impacto que suas palavras internas têm sobre sua vida? O que você diz para si mesmo diariamente pode moldar seu destino. Os estoicos sabiam disso. Eles acreditavam que a maneira como falamos conosco determina nossa força, resiliência e nossa capacidade de enfrentar qualquer desafio. Hoje, eu vou compartilhar 9 frases poderosas do estoicismo que você deve dizer a si mesmo todos os dias para fortalecer sua mente e se tornar inabalável. Se você quer desenvolver uma mentalidade forte e controlar suas emoções, fique comigo até o final, porque essas lições podem transformar sua vida. Antes de começarmos, já deixa o like e se inscreva no canal para receber mais conteúdos sobre estoicismo, disciplina e desenvolvimento pessoal. Agora, prepare-se, porque a primeira lição começa agora. 1. Eu só posso controlar a minha mente, não os eventos externos. Marco Aurélio, um dos maiores filósofos estoicos, escreveu em suas meditações: se você está angustiado por algo externo, a dor não se deve à coisa em si, mas à sua estimativa dela, e isso está sob seu controle. Já parou para pensar na profundidade dessa frase? Todos os dias, somos bombardeados por eventos inesperados, desafios e contratempos. Mas será que o problema está realmente no que acontece ou na maneira como reagimos? Os estoicos entenderam algo que poucas pessoas aplicam. A verdadeira liberdade não está em controlar o mundo, mas em dominar a própria mente. Epicteto, outro grande mestre estoico, nos lembra: as pessoas não são perturbadas pelas coisas, mas pela visão que têm das coisas. Ou seja, não é o que acontece que nos causa sofrimento, é a interpretação que damos aos acontecimentos. Se o tempo fechou e começou a chover bem no dia que você planejou um passeio ao ar livre, você pode escolher amaldiçoar a tempestade, ou pode enxergar isso como uma oportunidade para um outro tipo de experiência, talvez um dia de descanso ou um momento para reflexão. A chuva vai cair de qualquer forma. Como você reage é escolha sua. O poder da aceitação e da sabedoria interior. O estoicismo nos ensina que a única coisa que realmente possuímos é a nossa mente. Você pode perder dinheiro, seu carro pode quebrar, alguém pode te decepcionar, mas nada disso pode tirar de você o controle sobre seus pensamentos e atitudes, a menos que você permita. E o segredo está justamente nisso: não permitir. Sêneca escreveu: o destino conduz aquele que aceita e arrasta aquele que resiste. Em outras palavras, lutar contra aquilo que está além do nosso controle é como remar contra a correnteza de um rio poderoso. Você pode se debater, gritar e se desesperar, ou pode simplesmente soltar os remos, aceitar o fluxo da vida e focar no que realmente está ao seu alcance. A aceitação estoica não significa resignação ou fraqueza. Pelo contrário, significa força e inteligência. Significa entender que certas coisas não dependem de você e escolher investir sua energia naquilo que realmente pode mudar. Quando Epicteto foi escravizado, ele poderia ter passado o resto da vida se lamentando por sua condição, mas em vez disso, ele focou no único poder que ninguém podia tirar dele: sua mente. Ele estudou, aprendeu e se tornou um dos maiores filósofos da história. Aplique o ensinamento no seu dia a dia. Sempre que algo parecer fora do seu controle, pergunte-se: isso está nas minhas mãos? Se estiver, faça algo a respeito. Se não está, vale a pena gastar minha energia com isso? Se alguém te trata mal, você não pode controlar a atitude dessa pessoa, mas pode controlar como vai reagir. Você pode se sentir ofendido e carregar essa raiva o dia inteiro, ou pode simplesmente ignorar, sabendo que a opinião de alguém não define o seu valor. Se um problema inesperado aparece no seu trabalho, você pode se desesperar, ou pode encarar isso como um desafio, como uma oportunidade de aprendizado. A escolha sempre será sua, e essa escolha, como ensinavam os estoicos, é a chave para a verdadeira liberdade. 2. A opinião dos outros não define o meu valor. Epicteto, um dos grandes mestres do estoicismo, nos deixou um ensinamento essencial. Se alguém te disser que determinada pessoa falou mal de você, não se preocupe. Responda apenas: ela não conhece todos os meus defeitos, pois se conhecesse, teria falado ainda mais. Essa é uma lição poderosa, mas difícil de aplicar. Afinal,
Quem nunca se preocupou com o que os outros pensam? Quem nunca perdeu tempo tentando agradar, impressionar ou se justificar para pessoas que, no fundo, não acrescentam nada à sua vida? Vivemos em um mundo onde a opinião alheia parece ter um peso enorme. As redes sociais amplificam isso. Curtidas, comentários, seguidores, tudo se torna uma métrica que muitas vezes define como nos sentimos em relação a nós mesmos. Mas a verdade é que nenhuma dessas coisas altera quem você realmente é. Marco Aurélio já dizia: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Agora pergunte-se: será que a sua felicidade está dependendo do que os outros dizem sobre você? O peso invisível das opiniões alheias. Imagine carregar uma mochila cheia de pedras. Cada pedra representa uma crítica que você recebeu, um comentário negativo, uma opinião que te machucou. Agora imagine que você carrega essa mochila o tempo inteiro, todos os dias, em todos os momentos. Você pode não perceber, mas ela está lá, pesando sobre você, limitando seus passos e tornando sua jornada muito mais difícil do que precisaria ser. Agora vem a pergunta: por que você escolhe carregar esse peso? Porque sim, essa é uma escolha. A opinião dos outros só pesa sobre você se você permitir. Epicteto nos lembra: se você deseja progredir, esteja preparado para ser ridicularizado e para que falem mal de você. Não olhe para trás e não tente se justificar. Simplesmente faça o que deve ser feito. Se você está sempre preocupado com o que os outros vão pensar, está entregando o controle da sua vida para eles. E isso é perigoso. Não tente controlar o incontrolável. Os estoicos ensinam que existem coisas que podemos controlar e outras que não. E sabe o que você não pode controlar de jeito nenhum? O que os outros pensam de você. Você pode ser a pessoa mais gentil, mais educada, mais esforçada do mundo, e ainda assim alguém vai te criticar. Isso faz parte da natureza humana. E sabe de uma coisa? Está tudo bem, porque você não precisa da aprovação de ninguém para viver a sua verdade. Você não precisa que todos gostem de você para saber que tem valor. Marco Aurélio nos deixou um lembrete poderoso. Pense constantemente em quantas pessoas não se importam minimamente com você. Agora pergunte-se: por que você se importa tanto com a opinião delas? Se alguém fala mal de você, isso não diz nada sobre você, diz sobre essa pessoa. Se alguém te critica, talvez esteja projetando suas próprias frustrações. Se alguém te ignora, talvez seja porque não tem maturidade para lidar com quem você é. Então, por que perder tempo tentando entender ou agradar pessoas que nem sequer conhecem sua verdadeira essência? Como se libertar do julgamento alheio? Reflita sobre quem realmente importa. Existem pessoas na sua vida que te conhecem de verdade, que querem o seu bem e que te respeitam. São essas opiniões que valem. O resto é ruído. Não tente agradar a todos. Nem mesmo os maiores gênios da humanidade conseguiram. Platão foi criticado. Sócrates foi condenado. Jesus foi crucificado. Se até os grandes foram julgados, por que você acha que será diferente? Seja fiel a si mesmo. Você sabe quem é. Você sabe o que acredita. Você sabe quais são seus valores. Se mantenha firme. Lembre-se do ensinamento de Epicteto. O que perturba as pessoas não são as coisas em si, mas as opiniões que elas têm sobre as coisas. Ou seja, não é a crítica que te machuca, é o significado que você dá a ela. Se alguém te chama de incompetente, você pode aceitar isso como verdade e se sentir mal, ou pode ignorar, sabendo que essa opinião não define quem você é. Se alguém tenta te humilhar, você pode reagir e perder a calma, ou pode simplesmente sorrir e seguir em frente, sabendo que a sua paz vale mais do que uma discussão vazia. Os estoicos nos ensinam que você só será realmente livre quando não depender da aprovação de ninguém para ser feliz. E agora, a pergunta é: você está pronto para essa liberdade? 3. Eu tenho controle sobre as minhas escolhas. O homem que se controla jamais será controlado. Epicteto. Pense por um momento. Quantas vezes você se sentiu refém das circunstâncias? Quantas vezes já disse para si mesmo coisas como: eu não consigo mudar isso. As coisas são assim mesmo, não tenho o que eu fazer. Se ao menos eu tivesse mais sorte. Se já se pegou pensando dessa forma, saiba que você não está sozinho. A maioria das pessoas passa a vida inteira acreditando que são vítimas do destino. Mas o estoicismo nos ensina algo completamente diferente. O poder está em suas mãos. Você pode não ter controle sobre o que acontece ao seu redor,
mas tem controle total sobre as suas reações, suas decisões e seus próximos passos. E isso, meu amigo, é tudo o que você precisa para mudar sua vida. O poder das escolhas diárias. Marco Aurélio escreveu em suas meditações: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso, e você encontrará força. Isso significa que, independentemente do que aconteça com você, você sempre tem escolha. Pode escolher como reagir, pode escolher no que focar, pode escolher se vai se deixar abalar ou se vai seguir em frente com serenidade. Veja bem, você não pode impedir que alguém te critique, mas pode escolher não deixar que isso afete seu humor. Você não pode controlar se vai perder o emprego amanhã, mas pode escolher como vai se preparar para isso. Você não pode evitar que o tempo passe, mas pode escolher como vai usá-lo. E são essas pequenas escolhas feitas todos os dias que moldam sua vida, a ilusão do destino e o controle sobre sua vida. Muitas pessoas acreditam que suas vidas já estão determinadas por fatores externos: sorte, destino, genética, influência da família. Mas os estoicos nos ensinam que a verdadeira liberdade vem do entendimento de que somos responsáveis por nossas próprias vidas. Epicteto foi um escravo antes de se tornar um dos maiores filósofos da história. Imagine isso por um momento. Um homem que nasceu sem nenhum direito, sem nenhuma liberdade, sem poder decidir o próprio futuro. Mas mesmo naquela condição, ele entendeu algo que muitas pessoas nunca entendem. Nenhum homem é livre se não for dono de si mesmo. Ser livre não significa estar em uma posição de poder. Não significa ter dinheiro, fama ou status. Significa ser capaz de escolher sua atitude diante da vida. Isso quer dizer que, mesmo diante das piores adversidades, você tem controle sobre a forma como lida com elas. A questão é, você está assumindo esse controle ou está entregando sua vida ao acaso? O que acontece quando você não se vê no controle? Quando você não acredita que tem controle sobre suas escolhas, você se torna um passageiro da própria vida. Você aceita empregos que odeia porque acha que não tem opção melhor. Permanece em relacionamentos tóxicos porque acredita que é isso ou ficar sozinho. Se conforma com uma vida sem propósito porque acha que as coisas são assim mesmo. Mas essa é uma mentira que você conta para si mesmo. Sempre há escolhas. Sempre há um caminho diferente. Marco Aurélio nos lembra: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Se você pensa que não tem controle, sua vida será de impotência e frustração. Se você acredita que suas escolhas têm poder, sua vida será de crescimento e transformação. Como exercer seu poder de escolha? Aceite que o controle externo é uma ilusão. Você nunca terá controle sobre o comportamento dos outros, sobre o mercado de trabalho, sobre a economia global. Mas isso não importa. O que importa é o que você faz com o que acontece. Tome responsabilidade pela sua vida. Se sua vida não está como você gostaria, o problema não está no mundo. Está nas escolhas que você fez até aqui. Isso pode ser desconfortável de ouvir, mas também é libertador, porque se a culpa é sua, a solução também está nas suas mãos. Não terceirize a culpa. Quantas vezes você já disse que algo deu errado por causa de outra pessoa? Meu chefe é um babaca. Meu parceiro não me apoia. A economia está ruim. Mas a verdade é, nada disso pode te impedir de buscar alternativas. 4. Reflita antes de reagir. Quando algo acontece, a primeira reação costuma ser emocional: raiva, tristeza, frustração. Mas você pode treinar sua mente para dar um passo para trás e se perguntar: o que está sob meu controle agora? Como posso responder a isso da melhor forma? Que escolha posso fazer que me fortaleça, ao invés de me enfraquecer? 5. Entenda que cada pequena decisão importa. Todos os dias você faz pequenas escolhas que determinam seu futuro. Se vai reclamar ou encontrar soluções. Se vai procrastinar ou agir. Se vai se acomodar ou buscar crescimento. O que você escolhe hoje molda a vida que terá amanhã. A pergunta final: você está escolhendo viver ou apenas existir? No final do dia, a única diferença entre quem conquista grandes coisas e quem permanece no mesmo lugar é a qualidade das escolhas que fazem. Epicteto nos lembra: não são as coisas que nos perturbam, mas o julgamento que fazemos sobre elas. Se você acreditar que está no controle, começará a ver soluções onde antes só via problemas.
Se assumir a responsabilidade pelas suas escolhas, começará a construir a vida que realmente deseja. E a pergunta que fica para você é: qual escolha você fará agora? 4. O meu valor não depende da aprovação dos outros. Se você está perturbado por algo externo, a dor não se deve à coisa em si, mas à importância que você dá a ela. Marco Aurélio. Pense por um momento. Quantas vezes você já mudou seu comportamento para agradar alguém? Quantas vezes já sentiu medo de ser julgado ou rejeitado? Vivemos em uma sociedade onde a validação externa parece ser um dos maiores objetivos das pessoas. Desde cedo somos ensinados a buscar reconhecimento, boas notas na escola, aprovação dos pais, elogios no trabalho, curtidas nas redes sociais. Mas os estoicos nos ensinam uma verdade fundamental. O seu valor não está nas mãos dos outros. Se você passa sua vida tentando ser aceito, estará constantemente à mercê das opiniões alheias. E o problema é que essas opiniões mudam. Hoje você é elogiado, amanhã pode ser criticado. Se o seu senso de valor depende disso, sua autoestima será um barco à deriva, sem direção. O perigo de viver para agradar os outros. Epicteto nos ensina: se você deseja progresso, esteja preparado para ser ridicularizado, odiado e incompreendido. A verdade é dura, mas essencial. Se você quer crescer, em algum momento, vai desagradar alguém. Agora pense nas pessoas que você admira. Filósofos, líderes, artistas, pensadores. Elas não se tornaram grandes porque tentaram agradar a todos. Elas seguiram seus princípios, mesmo quando isso significava enfrentar críticas. Se você sempre busca aceitação, estará constantemente se moldando para se encaixar nas expectativas dos outros. Isso significa que você nunca será verdadeiramente você mesmo. Você quer dizer não, mas diz sim porque tem medo de desapontar. Você quer seguir um caminho diferente, mas não faz isso porque teme ser julgado. Você quer expressar suas opiniões, mas se cala para evitar conflitos. E assim, sua vida se torna um reflexo das vontades alheias, e não da sua própria essência. Você precisa conquistar a si mesmo, não o mundo. Marco Aurélio escreveu: não perca mais tempo discutindo sobre o que um homem bom deve ser. Seja um. Se você está sempre preocupado com o que os outros pensam, está desperdiçando energia que poderia estar usando para evoluir. A busca pela aprovação pode ser uma armadilha. Quando você se condiciona a depender dos elogios e da aceitação dos outros, acaba perdendo sua autonomia emocional. Isso significa que, se alguém te elogia, você se sente bem. Se alguém te critica, você se sente mal. Se recebe atenção, sente-se importante. Se é ignorado, sente-se insignificante. Mas veja o problema. Quem está no controle da sua felicidade não é você, são os outros. E se as pessoas mudam de opinião, sua autoestima também muda. Você nunca terá paz verdadeira enquanto não perceber que o seu valor é incondicional. O que acontece quando você se liberta? Imagine duas pessoas. A primeira está sempre preocupada com o que os outros pensam. Ela se veste, fala e age de acordo com as expectativas alheias. Se recebe elogios, se sente bem. Se recebe críticas, se sente péssima. Ela nunca tem certeza de quem realmente é. A segunda pessoa vive pelos seus princípios. Ela não se preocupa se os outros vão aprovar suas escolhas, porque sabe que está seguindo o que acredita ser certo. Se recebe elogios, ótimo. Se recebe críticas, não se abala, porque sabe que a opinião dos outros não define seu valor. Quem dessas duas pessoas você acha que vive com mais paz? Quando você entende que ninguém pode definir seu valor além de você mesmo, um grande peso é tirado das suas costas. Você para de viver para impressionar, para de precisar da aprovação dos outros para se sentir bem consigo mesmo. E o mais curioso, quanto menos você busca agradar os outros, mais respeito você ganha. As pessoas naturalmente sentem admiração por quem tem segurança e autenticidade. Como desenvolver essa mentalidade estoica? Entenda que a opinião dos outros é instável. Hoje podem te amar, amanhã podem te odiar. Não baseie seu valor em algo tão volátil. Questione: essa crítica realmente importa? Se um estranho na internet te critica, por que você se importa? Ele te conhece? A opinião dele muda sua essência? Não. Saiba que agradar a todos é impossível. Até os maiores gênios da história foram criticados.
Se pessoas como Sócrates, Marco Aurélio e Epicteto foram alvo de ataques, por que você deveria ser exceção? Seja firme em seus princípios. Se você sabe quem é e o que defende, a opinião dos outros se torna irrelevante. Não busque validação constante. Se pegar tentando impressionar alguém, pergunte-se: por que estou fazendo isso? Estou buscando aprovação ou estou sendo autêntico? Lembre-se do ensinamento de Epicteto. Se alguém tenta te humilhar, lembre-se, é apenas a opinião dele. Você não é obrigado a aceitá-la. A última pergunta que você deve se fazer agora: pare e reflita. Você está vivendo para si mesmo ou para os outros? Se sua felicidade e autoestima ainda dependem da aceitação externa, talvez seja a hora de mudar. Porque no final das contas, quando tudo acabar, a única pessoa que estará com você do começo ao fim da sua jornada é você mesmo. Então, que tal começar a viver de um jeito que honre quem você realmente é? 5. Eu não posso controlar tudo, mas posso controlar minhas ações. Não são as coisas que nos perturbam, mas a forma como as enxergamos. Epicteto. Agora pare e pense. Quantas vezes você já se estressou, perdeu a paciência ou se frustrou por algo que estava completamente fora do seu controle? Talvez tenha sido o trânsito que te fez chegar atrasado, uma notícia ruim que apareceu no seu feed, ou até mesmo uma atitude inesperada de alguém próximo. Situações assim acontecem todos os dias, e muitas vezes reagimos como se tivéssemos controle sobre elas. Mas a verdade é que não temos. O que o estoicismo nos ensina? Que não faz sentido desperdiçar energia tentando mudar aquilo que simplesmente não está nas nossas mãos. O segredo está em focar no que podemos controlar: nossas ações, nossos pensamentos e nossa perspectiva. A ilusão do controle. Marco Aurélio, um dos maiores imperadores da Roma antiga e também um dos mais sábios estoicos, escreveu: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e você encontrará a força. Mas o que isso significa na prática? Significa que passamos grande parte da nossa vida tentando lutar contra a realidade. Queremos que as pessoas ajam do jeito que esperamos, que as coisas saiam conforme planejamos, que o mundo siga nossas regras. Mas ele não segue. E quando algo dá errado, a frustração nos domina. Sentimos raiva, ansiedade, desânimo, porque acreditamos, mesmo que inconscientemente, que deveríamos ser capazes de controlar tudo. Mas pense bem, você pode impedir a chuva de cair? Pode fazer um voo atrasado partir mais cedo? Pode obrigar alguém a gostar de você? Não. Então por que se preocupar com isso? Os estoicos entendiam que a felicidade e a paz interior vêm não de tentar controlar tudo, mas de aceitar o que não pode ser mudado e agir sobre o que pode ser controlado. O que você realmente pode controlar? Epicteto nos dá a resposta. A felicidade e a liberdade começam com uma clara compreensão de um princípio. Algumas coisas estão sob nosso controle e outras não. O que está fora do seu controle? O que os outros pensam de você? As ações e palavras das outras pessoas. O passado. O futuro. O que acontece ao seu redor. O que está dentro do seu controle? Sua forma de reagir aos problemas. Suas decisões. O significado que você dá aos acontecimentos. O esforço que você coloca em cada dia. Essa compreensão muda tudo. Quando você entende que não pode controlar os outros, mas pode controlar suas próprias ações, a sua vida fica muito mais leve. A diferença entre frustração e liberdade. Imagine duas pessoas que enfrentam um problema no trabalho. A primeira pessoa entra em pânico, reclama do chefe, culpa os colegas, bate na mesa de raiva, sente-se vítima das circunstâncias. A segunda pessoa respira fundo e pensa: o que está sob meu controle aqui? Posso revisar o que foi feito, encontrar uma solução e apresentar alternativas. Quem você acha que terá um dia mais produtivo? Quem você acha que se sentirá mais em paz ao final do dia? O que os estoicos nos ensinam é que a diferença entre viver uma vida frustrada e uma vida tranquila está na nossa mentalidade. O segredo da tranquilidade estoica. Sêneca nos dá um grande conselho. O homem que sofre antes de ser necessário, sofre mais do que o necessário. Isso significa que grande parte do nosso sofrimento vem não dos problemas em si, mas da maneira como reagimos a eles. Se algo foge do seu controle e você se desespera, está sofrendo duas vezes, uma pelo problema em si e outra pela sua reação emocional. Mas se você aceita que certas coisas simplesmente acontecem
e foca no que pode fazer a partir disso, encontra paz. E essa é a chave do estoicismo: não desperdiçar energia brigando com a realidade. Como praticar essa mentalidade todos os dias? Quando algo te frustrar, pare e pergunte-se: isso está sob meu controle? Se a resposta for não, então aceite e siga em frente. Se algo der errado, foque na solução. Se não dá para mudar o que aconteceu, o que você pode fazer agora para lidar com isso da melhor forma possível? Evite pensamentos inúteis. Preocupar-se com o que já passou ou com o que pode acontecer no futuro não muda nada. Foque no presente. Pratique o desapego emocional dos resultados. Dê o seu melhor em tudo, mas entenda que nem sempre o resultado será o que você espera. E está tudo bem. Lembre-se das palavras de Epicteto. Não peça para que as coisas aconteçam como você deseja, mas deseje que elas aconteçam como devem acontecer. Essa mentalidade é libertadora. A grande pergunta que você deve se fazer agora: reflita. Quantas vezes na sua vida você já perdeu tempo e energia tentando mudar algo que simplesmente não estava sob o seu controle? E se a partir de hoje, você decidisse aceitar a realidade e focar apenas no que pode controlar? Isso mudaria sua vida. Isso traria mais paz. Isso te daria o verdadeiro poder sobre si mesmo. Afinal, como Marco Aurélio nos ensinou, aceite tudo o que vier, como se você o tivesse escolhido. Agora, cabe a você decidir. Vai continuar desperdiçando energia lutando contra o que não pode mudar, ou vai focar naquilo que realmente está ao seu alcance? 6. A opinião dos outros não define o meu valor. Se você se preocupa com a opinião dos outros, nunca será livre. Epicteto. Agora pare por um instante e reflita. Quantas vezes você já deixou de fazer algo por medo do que os outros iriam pensar? Talvez você tenha hesitado antes de começar um projeto, por medo das críticas. Talvez tenha segurado suas palavras em uma conversa importante, receoso do julgamento alheio. Ou talvez tenha se olhado no espelho e duvidado do seu próprio valor porque alguém fez um comentário negativo sobre você. Mas e se eu te dissesse que a opinião dos outros não tem nenhum poder sobre você? Esse é um dos princípios mais poderosos do estoicismo. A única opinião que realmente importa sobre você é a sua própria. O que realmente importa? Sêneca, um dos maiores filósofos estoicos, disse: o que importa não é o que os outros dizem de você, mas o que você diz a si mesmo. Isso significa que, se você tem clareza sobre quem é, o que acredita e o que deseja para a sua vida, nenhuma crítica ou elogio pode mudar isso. Afinal, pense bem, quem realmente conhece você? A pessoa que faz um comentário sobre sua aparência viu apenas um reflexo seu em um momento. O colega que criticou seu trabalho não conhece todas as horas de esforço que você dedicou a ele. Aqueles que julgam suas escolhas não vivem sua vida. Não sentem suas dores e não carregam suas responsabilidades. Então, por que permitir que essas opiniões tenham tanto peso? O perigo de viver para agradar os outros. O problema de se importar demais com o que os outros pensam é que, sem perceber, você começa a viver para atender às expectativas deles, e não as suas. Você deixa de ser você mesmo. Você evita tomar decisões que realmente deseja, porque teme desapontar alguém. Você se esforça para se encaixar em padrões que não refletem sua essência. Você se prende a um ciclo de validação externa, sempre esperando a aprovação dos outros para se sentir bem consigo mesmo. Mas os estoicos sabiam que isso é um erro. Marco Aurélio nos lembra: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Se você passar sua vida preocupado com a opinião dos outros, nunca terá paz. Nunca será verdadeiramente livre. O que você pode controlar? Epicteto nos ensina que há duas coisas na vida: o que está dentro do nosso controle, o que está fora do nosso controle. A opinião alheia está fora do seu controle. Você pode ser a pessoa mais bondosa, inteligente e dedicada do mundo, e ainda assim, haverá quem o critique. Você pode ter as melhores intenções, e ainda assim será mal compreendido, porque as pessoas não veem você como realmente é. Elas veem você através do filtro das próprias experiências, traumas e crenças. O que você pode controlar então? Seu caráter. Quem você escolhe ser todos os dias? Suas ações. O que você faz, independentemente de quem está assistindo. Seu julgamento sobre si mesmo.
a forma como você se enxerga. Essa é a única validação de que você precisa. O que acontece quando você para de se importar? Imagine duas pessoas que recebem uma crítica. A primeira pessoa se desespera, fica obcecada, repete as palavras na cabeça, começa a duvidar de si mesma e até muda sua forma de agir para tentar agradar os outros. A segunda pessoa ouve a crítica, reflete por um momento e decide: se for um feedback construtivo, eu aprendo com ele. Se for apenas um julgamento vazio, eu ignoro e sigo em frente. Quem você acha que terá mais paz interior? Quem você acha que terá mais confiança? Uma lição prática dos estoicos. Marco Aurélio escreveu: pare de discutir sobre o que significa ser uma boa pessoa. Seja uma. Isso significa que, em vez de gastar sua energia tentando moldar a percepção dos outros, concentre-se em ser alguém de quem você se orgulha. E como você faz isso? Seja honesto consigo mesmo. Pergunte-se: você está vivendo de acordo com seus valores? Suas ações refletem quem você realmente é? Aprenda a distinguir críticas úteis de opiniões irrelevantes. Se alguém que você respeita te dá um conselho para melhorar, escute. Mas se for apenas uma opinião vazia, deixe passar. Lembre-se de que o tempo das pessoas é curto. As mesmas pessoas que hoje falam de você amanhã estarão ocupadas com outra coisa. Então, por que se preocupar? Tenha uma regra clara para si mesmo. Antes de se preocupar com o que alguém pensa, pergunte-se: essa pessoa vive a vida que eu gostaria de viver? Se a resposta for não, então o julgamento dela não é um critério válido para você. O verdadeiro poder está na sua mente. Lembre-se sempre da lição de Epicteto: se você deseja ser inabalável, não permita que o que está fora do seu controle roube sua paz. Isso significa que, quando você realmente entende que a opinião dos outros não define você, você se torna livre. Livre para agir de acordo com seus princípios. Livre para fazer escolhas autênticas. Livre para ser você mesmo, sem precisar da permissão de ninguém. E essa liberdade não tem preço. Agora me diga, quantas vezes na sua vida você já se limitou por medo da opinião dos outros? E se a partir de hoje você decidisse parar de buscar aprovação externa e começasse a viver de acordo com sua própria verdade? O que mudaria na sua vida? Isso é o que o estoicismo nos ensina. O verdadeiro poder não está em agradar os outros, está em ser dono de si mesmo. 7. Minhas emoções não me controlam. Eu controlo minhas emoções. Se você se irrita com qualquer coisa externa, a dor não se deve àquilo em si, mas à sua interpretação sobre isso. E essa interpretação está sob seu controle. Marco Aurélio. Imagine por um instante que você está navegando em alto mar. O céu está limpo, a brisa é agradável e o som das ondas cria uma harmonia perfeita. Mas de repente, o vento muda. As nuvens escuras surgem no horizonte e as ondas começam a se agitar. O que você faz? Se desespera? Grita? Se debate contra a tempestade? Ou segura firme o leme e ajusta suas velas? As nossas emoções são como esse mar. Às vezes, estão calmas. Outras vezes, revoltas. Mas, independentemente do que acontece ao nosso redor, temos uma escolha: ser arrastados pela correnteza ou aprender a navegar. Os estoicos nos ensinam que a verdadeira força não está em evitar as emoções, mas em dominá-las. O perigo de ser escravo das emoções. Pense em quantas decisões na sua vida foram tomadas por impulso, no calor do momento. Já disse algo no meio de uma discussão e depois se arrependeu? Já tomou uma decisão baseada na raiva e percebeu depois que não era a melhor escolha? Já deixou o medo impedir você de tentar algo novo? Essas são as armadilhas da emoção descontrolada. Epicteto nos alerta: não são os eventos que nos afetam, mas a forma como reagimos a eles. Isso significa que quando algo acontece, temos um momento, um pequeno intervalo, entre o estímulo e a resposta. Aquele segundo antes de explodir de raiva. Aquele instante antes de deixar o medo paralisar você. Aquele breve momento antes de se afogar na ansiedade. É nesse intervalo que reside o verdadeiro poder. Se você conseguir pausar, refletir e responder com sabedoria, então você está no controle. Se não, será como um navio à deriva, jogado de um lado para o outro pelas ondas das suas próprias emoções. A ilusão do controle externo. A maioria das pessoas acredita que suas emoções são causadas pelo mundo exterior. Fulano me irritou.
O trânsito me estressou. Esse comentário me deixou triste, mas isso é uma ilusão. A verdade é que ninguém pode fazer você sentir algo sem sua permissão. Se alguém grita com você, isso é um fato externo, mas sua reação a esse evento é interna. Você pode escolher se vai se deixar levar pela fúria ou se vai manter sua serenidade. Se alguém te critica, você pode interpretar isso como um ataque pessoal ou como uma oportunidade de aprendizado. Se algo dá errado no seu dia, você pode se afundar na frustração ou buscar uma forma de lidar com isso com tranquilidade. Epicteto diz: se uma pessoa tentar te machucar, lembre-se, não é o que ela diz ou faz que te perturba, mas a forma como você escolhe enxergar isso. Esse é o segredo dos estoicos. Não lutar contra as emoções, mas governá-las com sabedoria. Como controlar suas emoções como um estoico? Aqui estão 3 estratégias poderosas que os filósofos estoicos utilizavam para se manter firmes diante da tempestade emocional. Pratique a atenção plena. Antes de reagir a qualquer emoção intensa, pare e observe sua mente. O que estou sentindo agora? Por que estou sentindo isso? Essa emoção está baseada em fatos ou em uma interpretação exagerada da minha mente? Muitas vezes, percebemos que não é a situação que nos afeta, mas nossos pensamentos sobre ela. O simples ato de observar suas emoções, em vez de ser dominado por elas, já é um passo para assumir o controle. Lembre-se do tempo e da impermanência. Marco Aurélio escreveu: tudo o que agora parece insuportável logo será apenas uma lembrança. Se algo está te causando estresse agora, pergunte-se: isso ainda será importante daqui a uma semana? Daqui a um mês? Daqui a um ano? Geralmente a resposta é não. Então, por que gastar tanta energia emocional com algo passageiro? Ao adotar essa perspectiva, você perceberá que grande parte do que nos perturba não tem peso real na nossa vida. Pergunte-se: isso está sob meu controle? Essa é uma das lições fundamentais do estoicismo. Se uma emoção negativa surgir, pare e reflita. Posso mudar essa situação? Tenho controle sobre isso? Se a resposta for sim, tome uma atitude. Se a resposta for não, então por que desperdiçar sua paz com algo que você não pode mudar? Sêneca dizia: a raiva, a preocupação, a frustração, todas essas são escolhas, e você pode escolher deixá-las ir. O poder da indiferença controlada. Os estoicos não eram frios ou insensíveis. Eles apenas sabiam diferenciar o que valia a pena gastar energia emocional e o que não valia. Se algo estava fora do controle deles, eles simplesmente não se deixavam afetar. Isso não significa que você nunca mais ficará triste, irritado ou ansioso, mas significa que você não será refém dessas emoções. Você as verá chegando, entenderá por que surgiram e, então, escolherá sua resposta de maneira racional. Isso é liberdade. Isso é poder. Uma pergunta para você refletir. Da próxima vez que sentir uma emoção intensa, pergunte-se: isso merece o meu descontrole? Na maioria das vezes a resposta será não. E se você conseguir lembrar disso todos os dias, pouco a pouco, perceberá que sua mente se tornará mais forte, mais equilibrada e mais serena, porque no final, não são suas emoções que determinam sua vida, é o que você faz com elas. 8. A minha felicidade não depende de fatores externos. A felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Marco Aurélio. O que faz uma pessoa feliz? Muitos diriam que é o dinheiro, o status, o amor de alguém ou as conquistas pessoais. Mas os estoicos enxergavam a felicidade de forma completamente diferente. Para eles, a verdadeira felicidade não vem de algo externo. Ela não pode ser comprada, dada ou tirada. A felicidade é um estado interno que nasce do autocontrole, da aceitação e da sabedoria. Sêneca nos alerta: se você quer se livrar quem considera pouco o que é suficiente. Ou seja, se você acredita que só será feliz quando tiver mais e mais, nunca terá paz. Sempre haverá algo novo para desejar. Mas e se a felicidade não estivesse no futuro? E se a felicidade não estivesse em coisas externas? E se a felicidade estivesse disponível agora mesmo, dentro de você? O segredo da felicidade estoica. Os estoicos acreditavam que a felicidade vem de 3 coisas principais: aceitação da realidade, autocontrole emocional, foco no que podemos controlar. Vamos explorar cada uma delas. Aceitação da realidade.
Marco Aurélio nos ensina: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Isso significa que, ao invés de resistir e lutar contra o que não podemos mudar, devemos aceitar a realidade como ela é. Aceitação não significa resignação. Significa reconhecer os fatos e decidir agir dentro das possibilidades que temos. Se você perdeu algo ou alguém, aceite o que aconteceu e siga em frente. Se uma oportunidade não deu certo, aprenda com ela e crie novas possibilidades. Se algo não está sob seu controle, pare de gastar energia tentando mudá-lo. Quando paramos de lutar contra a realidade, encontramos paz, autocontrole emocional. A felicidade verdadeira vem da capacidade de lidar com os desafios sem deixar que eles abalem sua paz interior. Epicteto nos ensina: as pessoas não se perturbam pelas coisas em si, mas pela visão que têm delas. Isso quer dizer que os acontecimentos não determinam sua felicidade, mas a forma como você os enxerga, sim. Se você perde um emprego e vê isso como um fracasso, sentirá dor, mas se vê isso como uma nova oportunidade, sentirá esperança. Se alguém te rejeita e você interpreta isso como um sinal de que não é bom o suficiente, sofrerá. Mas se entende que isso faz parte da vida e que seu valor não depende de outra pessoa, seguirá em frente com confiança. A forma como interpretamos os eventos molda nossa felicidade. Então, ao invés de se perguntar: por que isso aconteceu comigo? Comece a se perguntar: o que eu posso aprender com isso? Essa mudança simples faz toda a diferença. Foco no que podemos controlar. Epicteto nos lembra: a chave para a felicidade está em querer apenas aquilo que depende de nós. E o que depende de nós? Nossa mentalidade, nossos hábitos, nossas ações. Como reagimos ao que acontece? Se focamos nossa felicidade em algo que está sob nosso controle, nunca dependeremos do mundo exterior para estar em paz. Isso significa que, ao invés de depender da opinião dos outros, você constrói sua autoestima baseado em seus próprios valores. Ao invés de esperar que algo externo traga felicidade, você encontra alegria no presente e nas pequenas coisas. Ao invés de se apegar ao que pode ser tirado de você, você desenvolve uma mentalidade que nada nem ninguém pode abalar. Isso é liberdade. Isso é poder. Como praticar a felicidade estoica no dia a dia? Aqui estão 3 práticas diárias para internalizar esse princípio estoico. Pergunte-se diariamente: o que está sob meu controle? Toda vez que se sentir frustrado, pare e reflita: isso está sob meu controle? Se estiver, tome uma atitude. Se não estiver, liberte-se da preocupação. Essa simples pergunta pode mudar sua vida. Pratique a gratidão pelo que já tem. Marco Aurélio nos lembra: não perca tempo pensando no que você não tem. Pense no que você já tem e se pergunte: e se eu não tivesse isso? Todos os dias, reserve um momento para refletir sobre 3 coisas pelas quais você é grato. Isso treina sua mente para focar no presente e na abundância, em vez de na escassez. Lembre-se de que tudo é passageiro. Os estoicos meditavam diariamente sobre a impermanência. Sêneca dizia: nada dura para sempre, nem as dificuldades, nem as alegrias. Isso significa que se algo ruim aconteceu, não vai durar para sempre. E se algo bom está acontecendo, aproveite enquanto dura. Quando entendemos que tudo passa, aprendemos a valorizar mais o presente e a não nos apegar tanto ao futuro. Você já é feliz, só ainda não percebeu. Se você está esperando algo para ser feliz, talvez esteja preso na ilusão do quando. Quando eu tiver mais dinheiro, quando eu conseguir aquele trabalho, quando eu encontrar alguém. Mas a verdade é que a felicidade não está no futuro, ela está no agora. Você já tem tudo o que precisa para ser feliz, só precisa aprender a ver isso. A felicidade estoica não é sobre ter mais, é sobre precisar de menos. E quando você perceber isso, descobrirá que a verdadeira liberdade não vem do que você possui, mas de como você escolhe viver. 9. Hoje é o único dia que eu tenho, então vou aproveitá-lo ao máximo. Não desperdice o que você tem desejando o que não tem. Lembre-se de que o que você tem agora foi uma vez algo que você desejava. Epicteto. Se há um ensinamento estoico que pode transformar completamente a forma como vivemos, é este: o presente é tudo o que temos. O passado já passou e não pode ser mudado. O futuro ainda não existe e é incerto. O único momento que você realmente tem controle é o agora. Mas,
Seja honesto. Quantas vezes você realmente vive o presente? Muitas pessoas passam os dias presas no arrependimento do passado ou ansiosas pelo que pode acontecer no futuro. Relembram erros antigos e se culpam por coisas que não podem mudar. Vivem esperando que o futuro traga felicidade, acreditando que um dia as coisas vão melhorar. Adiam planos e sonhos, achando que terão tempo depois. Os estoicos nos ensinam que essa mentalidade é uma armadilha. Sêneca nos adverte: enquanto procrastinamos, a vida passa. E essa é a realidade. A vida está acontecendo agora. Se você não prestar atenção, ela simplesmente passa por você. A ilusão do depois. Quantas vezes você já disse a si mesmo: depois eu aproveito mais minha família. Depois eu começo aquele projeto. Depois eu cuido da minha saúde. Depois eu viajo, me divirto, vivo. O problema? O depois nunca chega. A verdade é que não há garantias de que teremos tempo depois. Epicteto nos lembra: a vida é um empréstimo que pode ser cobrado a qualquer momento. Isso significa que cada dia que você desperdiça esperando o momento certo é um dia que nunca mais voltará. Então a pergunta o que você o estoicismo nos ensina uma grande verdade. A vida não é algo que começa depois. A vida já começou. Como os estoicos viviam o presente? Os filósofos estoicos tinham uma técnica poderosa para lembrar-se da importância do agora. Memento mori. Lembre-se da morte. Pode parecer sombrio, mas não é. Na verdade, é um chamado para valorizar cada momento. Marco Aurélio praticava essa lembrança todos os dias. Você pode deixar essa vida a qualquer momento. Deixe que isso determine o que você faz, diz e pensa. Isso significa que, se este fosse seu último dia, você estaria orgulhoso de como viveu? Se essa fosse sua última conversa com alguém, você a faria diferente? Se esse fosse seu último projeto, você daria mais valor a ele? Essa mentalidade nos traz clareza sobre o que realmente importa, porque a verdade é que, em um piscar de olhos, o dia de hoje se tornará o passado. A pergunta é: você terá vivido de forma plena ou apenas deixado o tempo escorrer pelos seus dedos? Como aproveitar o dia como um estoico? Aqui estão 3 práticas estoicas para viver o presente de forma mais profunda. Comece o dia com intenção. Marco Aurélio tinha um hábito poderoso. Todas as manhãs, ele refletia sobre como queria agir no dia. Exemplo de reflexão matinal. Como posso ser mais presente hoje? Como posso agir com mais sabedoria e paciência? Como posso fazer com que este dia valha a pena? Esse simples ritual coloca você no comando do seu dia. Elimine distrações e foque no agora. Vivemos na era da distração, mas o presente só pode ser aproveitado se estivermos realmente presentes. Quando estiver com alguém, esteja lá de verdade. Quando estiver trabalhando, dê o seu melhor. Quando estiver descansando, realmente descanse. Como diz Epicteto, a felicidade e a liberdade começam com uma compreensão clara de uma coisa. Algumas coisas estão sob nosso controle e outras não. E nada está mais sob seu controle do que onde você coloca sua atenção. Termine o dia com gratidão. Sêneca nos ensina: devemos contar os dias como se cada um fosse uma vida inteira. Antes de dormir, reflita: o que eu fiz hoje que valeu a pena? O que eu aprendi? Quem eu pude ajudar? Isso nos ajuda a perceber que mesmo nos dias difíceis, sempre há algo a valorizar. O que você fará com o seu hoje? Os estoicos não acreditavam em esperar pela felicidade no futuro. Eles sabiam que a felicidade só existe quando vivemos o presente com consciência. Se você estivesse em seus últimos dias e olhasse para trás, gostaria do que veria? Gostaria de ter amado mais? Gostaria de ter se dedicado mais aos seus sonhos? Gostaria de ter vivido com mais coragem? A resposta para essas perguntas não está no futuro. Está no agora, no que você decide fazer hoje. Então pergunte-se: se este fosse meu último dia, eu viveria diferente? E se a resposta for sim, então comece agora. Agora que você compreendeu o poder de repetir essas 9 afirmações todos os dias, e como o estoicismo pode moldar sua mentalidade para enfrentar a vida com mais força e clareza, chegou o momento de dar o próximo passo. O conhecimento, por si só, não transforma ninguém. É a aplicação diária que faz a diferença. Se esse vídeo fez sentido para você, se trouxe uma nova perspectiva ou te ajudou de alguma forma, compartilhe sua reflexão nos comentários. Se não souber o que comentar, escreva:
mente forte, espírito inabalável. Assim saberei que você acompanhou até o final. E claro, inscreva-se no canal e ative o sininho para continuar recebendo conteúdos como este, cheios de insights valiosos sobre estoicismo, disciplina e desenvolvimento pessoal. Seu apoio me ajuda a continuar trazendo vídeos profundos e impactantes. Muito obrigado por estar aqui e por investir em sua própria evolução. Lembre-se, cada dia é uma oportunidade para crescer e se fortalecer. Nos vemos no próximo vídeo.